Oi, pessoal! Eu vim trazer aqui para vocês hoje uma revisão do conteúdo da nossa primeira prova. Vamos lá? Bom, começando aqui a falar sobre os modelos atômicos e temos uma linha do tempo mostrando a evolução do conceito de átomo desde 1803, quando Dalton traz o nome átomo. Lembrando que átomo significa não divisível. Então, Dalton classificava que era como uma bolinha maciça, parecendo uma bolinha de bilhar. Em 1898, Thomson, tá faltando um P no nome dele, tá, gente? Eu peguei a imagem da internet para facilitar e eu consegui fazer esse vídeo. Mas no nome do Thomson tem um P depois do M. Bom, ele descobriu que o átomo ele era divisível sim, e que pelo menos ele tinha duas partes. Depois a gente vai ver o que é mais. Mas Thomson ele percebeu que havia algo positivo e algo negativo. E então ele desenhou uma proposta como se fosse um pudim de passas, em que as passas representariam os elétrons com uma carga negativa, mergulhadas numa massa positiva, que é o pudim. Deve ter sido, com certeza, a proposta mais gostosa, né? Saborosa que a gente teve, mas Rutherford veio trazer um experimento e comprovar que a teoria de Thomson também não era desse jeito. Então, o que ele fez? Ele fez um experimento que se tratava de lançamento de partículas alfa, tá? Ele coloca o polônio radioativo, que emite as partículas alfa em direção a uma lâmina de ouro. E essas partículas de alfa, né, do polônio, estavam dentro de um bloco de chumbo. E aí esses raios, ao serem lançados a essa lâmina de ouro, ele começou a perceber que algumas partículas, elas desviavam, algumas passavam reto e algumas batiam e voltavam. Então ele falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada na proposta do Thomson. Para as partículas alfa estarem tendo esse tipo de comportamento, com certeza tem alguma coisa aí, uns espaços meio vazios. Tem os elétrons, que pelo que eu vejo, eles não estão parados. E tem um núcleo que aparentemente ele é positivo, mas não apenas positivo. E então, Rutherford, ele apresenta para a gente um modelo do sistema solar, né? Como se fossem, na verdade, órbitas, tá? Na verdade, Bohr, ele aprimora depois o sistema, esse modelo do sistema solar, dos elétrons girando em camadas em torno do núcleo. Nesse núcleo, composto por nêutrons e prótons, e em torno dele giram os elétrons em suas respectivas camadas, tá? Em 1906, Bohr aprimora para o modelo atômico quântico, que é meio que essa nuvem que a gente está vendo aí, mas que hoje, com aparelhos especiais, a gente até consegue ter uma ideia um pouquinho melhor, e no livro de vocês vão ver várias imagens mais interessantes e que pode melhorar a ideia em si dos modelos atômicos. Na verdade, o importante aqui é vocês entenderem que tudo nas ciências existe uma hipótese, um questionamento é levantado e experimentos são realizados. Quem assistiu o filme Radioactive, alguma coisa assim, da Marie Curie, ela mostra, né, a importância de estar fazendo experimentos, de não fazer apenas um experimento, fazer vários testes, enfim. É muito importante que vocês entendam que hoje
o mais importante é entender que no núcleo tem nêutrons, prótons, prótons com carga positiva, nêutrons com carga neutra, e os elétrons girando em seu entorno com carga negativa. E o átomo, no seu estado natural, vai ter a mesma quantidade de prótons, é a quantidade de elétrons, ok? Para que eles mantenham ali um equilíbrio. Aqui, pessoal, a gente tem o experimento de Rutherford, então a caixinha, o bloco de chumbo que eu comentei com vocês, o material radioativo que vai lançar essas partículas alfa. Aí a gente tem a lâmina de ouro e em torno, que parece uma pulseira, a gente tem essa placa que vai mostrar o comportamento, tá, das partículas ao atingirem a lâmina de ouro. E aí, então, Rutherford percebe que a maioria dos raios atravessam a lâmina. Alguns, eles sofrem um pequeno ou grande desvio. E poucos raios batem e voltam. E então, com isso, ele entende que existe um núcleo pequeno, mas que é o responsável pela massa do átomo. Tanto que o núcleo tem o prótons e nêutrons, e a gente fala que a massa é a soma de prótons e nêutrons, tá? E ele entende que existem regiões vazias, que a gente tem o núcleo, e em torno dele tem os elétrons, e enquanto os elétrons giram, existem vazios em torno de toda essa movimentação, tá? Então, esse foi o experimento de Rutherford para demonstrar aí a configuração que a gente tem hoje do átomo. Então, basicamente, a estrutura do átomo seria isso: próton, nêutron e os elétrons, ok? Tá, era o cachorro, agora é o gato miando. Mas tá valendo, né, gente? O que vale é a minha intenção de estar gravando esse super mega vídeo para vocês. Então, olha só. Com isso, a gente começou a entender que existe uma... Peraí, eu vou ter que acalmar o gato. Ok, gente, desculpa. Ela estava brigando com uma lagartixa. Eu mereço. Então, vamos lá. Olhem, observem bem essa imagem. A gente tem um núcleo, ok? Lembrando que no núcleo a gente tem nêutrons e prótons. E em torno deste núcleo, nós temos camadas. Ao todo, são 7 camadas, onde os elétrons se distribuem em subníveis de energia, tá? Vejam que as camadas, elas estão representadas com KLMNOPQ, e ela mostra pra gente a quantidade máxima de elétrons que cabe naquela camada, ok? E embaixo, a gente vai ver que tem os orbitais S, P, D e F, então ele também mostra pra gente de que forma que os elétrons são distribuídos em cada camada, ok? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente sobre isso de uma forma melhor, tá? Mas é mais ou menos essa ideia. Conforme... imagina assim que o núcleo ele está representando o Sol, e cada linha que a gente vê em torno é a distância, como se fosse a distância dos planetas, tá? Veja que a distância, o espaço que eu tenho na camada M, N, O, tá? Elas são maiores, tá? Elas são maiores. A N e a O, elas são maiores, tá? Elas são mais largas. Então, se você fizer o desenho, né, das órbitas, você consegue compreender melhor como que a quantidade de elétrons, né, que comporta cada uma dessas camadas. Então, olha só, o diagrama de Linus Pauling, e esse desenho tá muito legal, porque dá para entender muito bem o porquê que eles vão para determinada camada para depois ir para outra. Então, olha só, ali embaixo, tá, começa com um S, que é a primeira camada, tá, no orbital S, tá? E aí, ele vai subir para o 2, ó, 2S, ele vai para o 2P. Do 3S, ele vai para o 3P. Aí, olha o que acontece. Ele vai para o 4S e só depois que ele vai para o 3D, tá vendo? Porque é mais fácil ele chegar ali no 4S do que ir para o 3D, tá?
Ah, mas o 3D está na quarta camada? Não, ele não está na quarta camada. Ele está mostrando aí, nesse formato, a energia crescente, tá? De como que os elétrons se acoplam energeticamente em cada subnível. Então, ó, ali tem o princípio de exclusão de Pauli, tá? Então, o que acontece? Não pode entrar mais do que 2 elétrons, tá? Com spins opostos. O que é esses spins opostos? O átomo, ele tem uma... O átomo não, perdão. O elétron, ele tem uma energia, tá? É como se fosse uma pilha. Sabe a pilha que ela tem o lado positivo e negativo? Então, vamos entender assim, que o elétron também. E aí, neste caso, o elétron, ele não vai poder ficar... quando a gente vai representar, a gente não pode representar com as duas setinhas voltadas para o mesmo lado, tá? Então, ele vai representar o sentido de rotação do elétron ao redor do próprio eixo, tá? Num orbital atômico. Então, assim, a gente só vai ter 2 sentidos, tá? E aí, a gente considera que, quando a setinha tá para cima, ele vale menos meio, então o spin dele é menos meio, e quando a setinha tá voltada para baixo, o spin vale mais meio, tá? E aí, a gente tem a regra de Hund, tá? A regra de Hund é 1 de cada vez. Então, a gente tem que colocar 1 elétron de cada vez, todo em pezinho, para depois colocar os elétrons para baixo, completando 2 em cada quadradinho, ok? O que é esse quadradinho? Esse quadradinho, ele representa para mim os orbitais, tá? Então, na imagem aqui, vocês têm a ordem de preenchimento dos orbitais atômicos, para vocês entenderem. Cada bolinha que a gente está vendo equivale a 2 elétrons, tá? Então, a gente consegue colocar 2 elétrons em cada bolinha, tá? Veja que o 2p, ele tem 3 bolinhas. Então, ao todo, a gente pode ter 6 elétrons. Ah, ele não é que todo átomo vai ter 6 elétrons ali. É que no máximo entra 6. Eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, no máximo 6. Não posso colocar 7 elétrons. Se aparecer um 7º elétron, eu vou para o 4s, tá? Então, ele tem uma quantidade que ele suporta, tá? Para colocar ali dentro do orbital, tá? Bom, aqui para vocês terem então uma ideia, o máximo de elétrons que entra em cada orbital, tá? Nos subníveis, ok? S, P, D, F. O S, ele é uma bolinha, ok? Exatamente uma bolinha. O P, veja que ele tem 3... ele aparece 3 imagens, tá? Então, lembra que são 6 elétrons. Para cada imagem dessa amarela, cada uma delas é para conter um elétron, tá? Então, tipo assim, no Y ali, a gente vai ter um elétron na bolinha da esquerda e um da direita. Aí o mesmo acontece no orbital PY e no orbital PZ, tá? Então, cada uma dessas bolinhas comporta um elétron. Quando a gente vai para o D, ele tem 10 elétrons, tá? Ele comporta, né, até 10 elétrons. Então, ele tem essa configuração aí meio doidinha, tá? Na época que eu tinha a idade de vocês, o meu professor falava que parecia uma berinjela, tudo era uma berinjela, e eu aprendi como sendo uma berinjela. Esses formatos aí, que parece um sorvete, o outro parece um pãozinho, sei lá, um pão uma broinha de fubá, e o de baixo parece um monte de picolé do Avatar, não era essa a estrutura de quando eu aprendi, tá? Mas como tudo foi modernizado, né, eles devem ter aprimorado as imagens e apresentado aí algo mais, assim, mais bonitinho e mais próximo da realidade, não as berinjelas que meu professor passava na minha época, tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente tem a tabela periódica, nossa fiel companheira de todas as lutas, ok? Vejam que ela está dividida em cores, que fica mais fácil para a gente compreender algumas coisas, tá? Aqui em azul,
a gente tem as famílias, tá? Veja que aparece assim, 1A, 2A, aí 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aí tem 3 coluninhas para 8B, 1B, 2B. E em cima daí volta 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Vocês, como eu falei na sala, a gente tem que... A IUPAC hoje ela estipula grupos de 1 a 18, tá? Ela já não classifica dessa forma a tabela, tá? Ela oficializou. Ainda tem as organizações, assim, de cada família, tá? Mas hoje em dia eles falam dos grupos de 1 a 18, tá? Não sei como isso pode aparecer num vestibular para vocês, ok? Bom, veja aqui na família 1A, 2A, ele tem um S bem clarinho envolvendo ali. Por quê? Tá vendo que na primeira coluna, que é a família 1A, todos terminam com S1? Então, ó, o primeiro período é como se fosse a primeira linha, tá? Primeiro período, 1S1. Então, ele tá no primeiro período e ele tem um elétron na última camada. O segundo período, 2S1. O terceiro, 3S1, 4S1, 5S1. Então, para cada período, tá? O que esse período representa? Quantas camadas tem o meu átomo? E o S1 significa que ele tem um elétron só na última camada de valência. Na família 2A, todos vão terminar com S2, tá? Aí, vamos pular os baixinhos ali, ó, e vamos lá para 3A. Na família 3A, você vai ver que eles terminam com P1. Por quê? Veja, ele já tem o S2. A hora que pega P1, vai somar 3. Então, os da família 3A, eles têm 3 elétrons na última camada. Então, eles vão terminar com P1, a distribuição eletrônica. A família 4 vai terminar com P2, a 5 com P3, a 6 com P4, a 7 com P5 e a família 8A, tá? Com exceção do hélio, que está lá um S2, ok? Eles todos terminam com P6 e isso significa que eles têm 8 elétrons na última camada, que é 2 do orbital S e 6 do orbital P, certo? Agora vamos para os baixinhos, tá? Esses baixinhos, tá? São os metais, tá? Metais muito importantes. 1A, 2A também tem os metais lá, tá? Que é os metais alcalinos terrosos. Mas essa galera aí, ó, amarelinho, eles têm de especial o seguinte. Eles são elementos de transição, tá? Enquanto a galera da família A, que a gente viu, de 1 a 8A, eles são elementos representativos. A família B, eles são elementos de transição, tá? E, com exceção dessas duas faixas rosas que estão para baixo, todos os amarelinhos terminam com D. O que é isso? A hora que faz a distribuição dos elétrons, eles vão terminar na distribuição D. Então, veja, a gente vai ter 3D1, 3D2, 3D3, tá? Quando termina com 3D6, 3D7, 3D8, eles são da família 8B, tá? E a família 1B vai terminar com 3D9 e a família 2B com 3D10, tá? A distribuição deles, a forma de organizar é um pouquinho diferente. E lá embaixo, onde a gente tem as duas linhas rosas, tá? Que são os lantanídeos, actinídeos, eles terminam com a distribuição eletrônica na camada F, no orbital F. Então, veja, em cada um ele mostra F1, F2, F3, tá? Indo até o F14, ok? Então, fica mais fácil de vocês localizarem o elemento de acordo com a sua distribuição eletrônica, saber que família que ele pertence, que período ele está, e a gente consegue compreender melhor as propriedades dos elementos, ok? Bom, então, ó, sobre a tabela periódica. As linhas, então, indicam o período do átomo, que é quantas camadas ele tem, tá? No primeiro período, a gente só tem o hidrogênio e o hélio, tá? Aí, no segundo e no terceiro, a gente tem 8 elementos. No quarto e quinto período, tá? Ele vai ter 18 elementos.
No sexto período, ele tem 32, e no sétimo período é incompleto. Eles acreditam que tem mais coisas para se descobrir ou para se criar. A gente vai ter 24 elétrons. Bom, as famílias mais importantes que a gente tem, que receberam nomes fantásticos, são a família 1A, que são os metais alcalinos, tá? Que significa cinza de plantas. A família 2A, que são os metais alcalinos terrosos, porque ele se refere a existir na Terra. A família 6A, que é a família dos 7 porquinhos. Os calcogênios, tá? Que são os formadores de cobre, tá? Minérios de cobre, eles têm muito oxigênio e enxofre. Os halogênios, que são formadores de sais. E os gases nobres, que ou eles são muito raros, ou eles são inertes, ou seja, de qualquer forma, eles não fazem ligação com ninguém. Eles não se misturam com o resto dos elementos, ok? Bom, com exceção, então, dos gases nobres, os demais fazem ligações químicas. E como que funcionam essas ligações químicas? Então, a gente tem as ligações interatômicas, que são entre os átomos, ok? A gente tem a ligação iônica, que é quando eu tenho uma conexão de um metal com um não metal. O que acontece? A gente tem, vocês viram que precisa... Os elétrons, eles se distribuem e cada átomo, ele tem uma determinada quantidade de elétron na última camada. Então, o que acontece? A ideia deles, né, é que eles se tornem nobres. E para isso, eles querem ter 8 camadas na última camada. Não, 8 elétrons na última camada. Foi mal. Então, para eles terem 8 elétrons na última camada, ou eles vão roubar, ou eles vão mandar embora o que está em excesso, tá? Então, aqueles que têm elétrons a mais, aqueles quilinhos indesejáveis que a gente quer se livrar. E aqueles que precisam de elétrons são aqueles ladrões mafiosos que estão sempre querendo se dar bem, tá? Não escrevam isso numa prova. Então, assim, por exemplo, o cloro com o sódio, NaCl. O ácido, o cloreto de sódio, tá? Ele faz o quê? O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada e o sódio, ele tem 1 elétron. O que acontece? Esse cloro que tem 7, ele precisa de 1 para ficar estável. E o sódio, ele tem 1 elétron na última camada e ele vai precisar se livrar desse camarada para ficar estável. Então, o sódio deixa o cloro roubar esse elétron. E aí a gente tem os íons, tá? Então, ânions e cátions, o cloro vai ser o ânion e o sódio vai ser o cátion, tá? E a gente, então, vai ter sempre ligação iônica quando a gente tem metal se conectando com ametal, ou não metal, ok? A ligação covalente, tá? É a ligação entre os não metais. Então, é aquela coisa que ladrão não vai roubar ladrão. O que ele vai fazer? Eles vão compartilhar elétrons. Então, pense que covalente é de compartilhar. Então, por exemplo, o hidrogênio, apesar de ele estar na família 1A, ele não perde o único elétron que ele tem. Ele cuida desse elétron com a própria vida. E então, o hidrogênio, ele pode compartilhar esse elétron. E é isso que ele faz quando ele se conecta com o oxigênio, formando a água, tá? E todos os outros não metais, quando eles se ligam entre si, tá? Eles vão fazer a ligação covalente. Como eu mostrei na sala, tem a ligação covalente dativa, que é quando o meu elemento ele já fez as conexões que ele precisava, mas tem algum camarada que está precisando se estabilizar, como no exemplo do ácido sulfúrico. E então ele compartilha, sem querer nada em troca, 2 elétrons com o oxigênio, por exemplo, tá? Então, essa é a covalente dativa, tá? Ele dá de graça, tipo assim, sem segundas intenções, tá? Aqui, pessoal, a gente tem as ligações intermoleculares, tá?
que eu ainda não comentei com vocês, mas a gente tem a ponte de hidrogênio, dipolo e dipolo induzido, tá? Toda vez que dois ou mais átomos se combinam, eles estabelecem entre eles uma ligação química e aí existem essas forças que mantêm todas as moléculas unidas, tá? Então, quando a gente pensa na água, não é só 2 hidrogênios e 1 oxigênio, são vários modelinhos, assim, vários formatinhos de H2O que vão se conectando uns com os outros, tá? Formando as pontes de hidrogênio, ok? Então, essas conexões que a gente tem aí embaixo, ligações intermoleculares, depois da ligação interatômica, dentro da própria molécula, eles fazem essas conexões para fortalecer a estabilidade daquela substância. Bom, a teoria do octeto, que eu já comentei, eles precisam de 8 elétrons na última camada, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a distribuição eletrônica dos gases nobres, mostrando, ele não está na sequência de distribuição correta. Ele está mostrando que está em ordem geométrica, ou seja, ele está colocando por camadas, tá? Então, veja, por que eu estou falando isso, tá? Se você olhar o criptônio, tá? Ele tá lá, um S, um 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Mas na sequência é para vir Jesus. É para vir, eu não sei se foi o gato ou o cachorro, gente. Tá ficando meio sinistra essa gravação de vídeo, mas vamos lá. Ele teria que ter vindo o 4S antes do 3D. E vem, tá? O 4S, ele recebe elétron antes do 3D. Mas aqui o que ele fez? Ele organizou os elétrons por camada, tá? E não por sequência de distribuição eletrônica, ok? Bom, aqui eu trouxe para vocês verem a formação do ácido clorídrico, tá? Então, eu tenho o hidrogênio e o cloro, tá? E aí, o que a gente vai ter? O hidrogênio, ele tem um elétron só, e o cloro, ele tem 7 na última camada. Veja que ele tem mais, né? Ele tem 3 camadas. E é na última camada que ele vai ter os elétrons que vão atrair um elétron faltante para dar estabilidade. E aí ele está mostrando aqui como ocorre a ligação covalente do hidrogênio com o cloro. Olha que bonitinho, tá? É uma forma que eu achei interessante para vocês compreenderem a ligação covalente, tá? E eu esqueci de comentar, né? A ligação metálica ocorre só entre metais e aí é de um único elemento. Então, por exemplo, o ferro. A ligação metálica vai ser do ferro com ele mesmo, tá? São várias moléculas de ferro se conectando entre si, ok? Bom, aqui trazendo um pouco da ideia de matéria, eu vi esse mapa mental, achei muito lindo e muito explicativo, e eu trouxe aqui então para vocês, para a gente relembrar que a matéria é tudo o que nos rodeia, tá? Tudo é matéria. Nós somos matéria. O ar que você respira é matéria. Onde você está sentado é matéria. O fato de você estar ouvindo isso aqui é matéria. Tudo é matéria. A gente tem algumas propriedades, tá? E eu vou trazer aqui as mais importantes, que são as organolépticas, que fazem parte de nós, a visão, a audição, paladar, tato e olfato, tá? Graças a tudo isso que a gente consegue vivenciar diversos experimentos, diversas ocorrências aí. A gente tem as propriedades físicas, que vocês conhecem muito bem, que é o ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade, quando a gente viu lá o experimento da água e do óleo, né, pessoal, do primeiro e segundo, tá? Pera só um pouquinho. Peraí. Vamos lá. Tá agitada a coisa aqui. Bom, vamos voltando aqui. A gente viu o pessoal do primeiro e segundo ano chegou a ver a diferença de densidade, por exemplo, entre a água e o óleo, tá? Que isso mostra a diferença, né, dos líquidos. A solubilidade também teve, acho que a turma do primeiro que viu a dissolução do sal na água, tá? Então, a água, ela
consegue dissolver o sal, mas até certo ponto, tá? Chega um ponto que ela fica saturada ou supersaturada e aí não consegue mais fazer essa dissolução. A tenacidade e a dureza, tá? A tenacidade e a dureza, eu não fiz experimentos com vocês, tá? A gente tem a dureza, por exemplo, se você for riscar um giz numa mesa, num vidro ou numa lousa, tá? Aí você vai ver a capacidade que o material tem de riscar o outro, ok? Isso é a dureza. E a tenacidade é a dificuldade que tem de uma coisa quebrar, tá? Então, ele vai mostrar se, tipo, no caso físico, né? Se o material é quebrável ou não. A gente tem as propriedades gerais, tá? Que é a impenetrabilidade. Gente, tá difícil. Eu juro que eu tô com boas intenções de gravar esse vídeo. A gente tem a impenetrabilidade, divisibilidade, elasticidade, inércia, massa, volume e compressibilidade, tá? Isso tudo, pessoal, é muito importante, tá? É muito importante. E aí, entender que quando a gente fala de fenômenos químicos, é uma transformação da matéria. Então, por exemplo, quando ocorre uma combustão, que é uma queima, por exemplo, a queima de combustível. Quando tem, por exemplo, um material que enferruja, tá? Então, esse tipo de propriedade são químicas, tá? Os fenômenos químicos é quando a gente tem uma transformação, tá lá em cima, ó. O fenômeno físico, você mantém. Então, por exemplo, cozinhei o feijão, tá? O feijão, ele continua sendo feijão, só que num outro estado, né? O feijão tava duro, seco. Ele fica molinho e molhado. Agora, o leite virando queijo, a gente tem uma transformação, tá? Porque a gente vai ter uma transformação do leite, que é líquido, no queijo, que é uma estrutura totalmente diferente, ok? Bom, retomando aqui os conceitos de substância e mistura, a gente viu que substância simples é aquela substância formada por um único elemento químico. Substância composta, ela vai ter 2 ou mais elementos, tá? Então, ali, ó, H2O, H2SO4, NaCl, tudo isso são substâncias compostas. E a gente tem misturas, que é a junção de 2 ou mais substâncias. E essa junção de 2 ou mais substâncias, a gente pode ter ali uma fase, como por exemplo, água e álcool, ou a gente pode ter uma situação heterogênea, onde, por exemplo, água e óleo, tá? Ou água e gasolina, em que a gente vai ter ali formação de 2 ou mais fases. A gente pode identificar, então, que existe mais de um elemento ali, mais de uma substância compondo aquele sistema. Aqui, pessoal, a gente tem a curva de aquecimento e essa curva está mostrando para vocês o comportamento de uma substância pura, tá? Uma substância totalmente pura, independente se ela é simples ou composta. Nesse caso, a gente vai ter ela, por exemplo, no estado sólido, ela vai manter uma temperatura constante durante o processo de fusão, que é a transformação do sólido para o líquido. Aí, conforme vai aumentando a temperatura, ao chegar num estado de ponto de ebulição, que é a temperatura em que o elemento, aquela substância vai evaporar, ela vai manter constante a temperatura de vapor, né? A temperatura de ebulição, para ela ir vaporizando e se transformar do estado líquido para o gasoso. O que acontece, pessoal? Quando a gente tem uma mistura, ela não fica desse jeito, tá? Numa mistura, a gente vai ter uma variação nos pontos de fusão e ebulição. Então, esse processo, que era para ser constante, ele passa a ocorrer num intervalo de temperatura, tá? Ocorre uma modificação do momento inicial e final, tanto da fusão como ebulição. Quando a gente tem uma mistura eutética, a gente vai ter o ponto de fusão constante e vai variar o ponto de ebulição. E quando a mistura é azeotrópica, vai inverter. Aí o ponto de fusão vai variar, e enquanto o ponto de ebulição permanece constante,
tá? E aí, pessoal, o pessoal do primeiro ano fez experimentos, viram as diferentes formas de separar a mistura heterogênea da homogênea, tá? A gente tem, para misturas heterogêneas, tem a decantação, centrifugação, levigação, ventilação, filtração, dissolução fracionada. Vocês vão ver que alguns autores colocam até outras coisas, como catação, né, que a pessoa, ou imantação, então a pessoa fica pegando, ou passar um ímã, tá? Mas isso aí já foge um pouquinho da química e vem mais para o lado da física, tá? Separação de misturas homogêneas. A gente tem a evaporação, destilação simples, destilação fracionada e a liquefação fracionada, tá? Então, é importante vocês saberem identificar essas diferenças e saber quando que usa cada tipo de processo para separar misturas. Então, que mistura eu tenho e qual o processo adequado? É importante vocês terem esse domínio. Bom, essa parte aqui é para o terceirão, a teoria atômico-molecular. A gente tem a massa, que é sempre tabelada. Essa massa foi estipulada através da comparação com o carbono, tá? Então, comparando com 1/12 da massa do carbono, tá? A gente vai ter a massa que a gente encontra lá na tabela periódica. Na tabela, você vai ver que tem o número atômico e a massa, tá? E as tabelas, hoje em dia, as mais modernas, ela traz para vocês, inclusive, o finalzinho da distribuição eletrônica ou a distribuição em cada camada, tá? Então, ele coloca isso para vocês aí nas tabelas mais modernas, ok? Bom, essa massa dos elementos, que é a massa atômica, ela pode ser dada em U, tá? De unidades, ou em grama por mol, tá? Então, quando a gente vai formar por exemplo, H2O. Então, cada hidrogênio tem uma unidade e o oxigênio 16. Então, qual que é a massa da água? De um mol de H2O. Eu vou pegar, são 2 moléculas de hidrogênio, então 2 vezes 1, e uma de oxigênio, que vai dar 16. Somando, a gente vai ter 18 gramas por mol de água, ok? Bom, a gente tem uma constante, pessoal, que é a constante de Avogadro, tá? E ele mostra pra gente que 1 mol contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos, ou moléculas, ou íons, tá? Então, isso ficou estipulado, essa constante, ela é fixa. Alguns autores, eles às vezes colocam lá 6 vezes 10 a 23, tá? Eles facilitam, para facilitar o cálculo mesmo, tá? Mas, se, por exemplo, vocês pegarem um exercício que precisa da informação e não é dada, vocês usem sempre o 6,02 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro, que foi estipulada ali para compreensão e comparação dos átomos, moléculas e íons em relação a 1 mol de substância, tá? O número de mols vai ser a massa em gramas, tá? Pela massa molar. Então, assim, a massa molar vai ser a massa, que nem da água, que eu calculei, 18 gramas para 1 mol. Só que aí, se eu tenho 18 gramas para 1 mol, e eu, de repente, vou pegar 10 gramas de água, tá? Isso aí é menos de 1 mol. Ah, vou pegar 180 gramas de água. Nossa, isso é 10 vezes mais a quantidade que eu tenho em uma molécula, em 1 mol. Então, ó, se eu pegar 180 gramas de água, sendo a massa molar dela 18, o número de mols que eu vou ter no momento vão ser 10 mols. E, consequentemente, 10 vezes esse número de átomos. Então, eu teria 60 vezes 10 a 23 átomos, ok? Então, essa é a relação que vocês precisam fazer. Bom, o que é importante vocês terem domínio sobre a fórmula molecular, a fórmula mínima, também chamada de empírica, tá? Que é como se fosse estabelecer uma proporcionalidade entre os átomos de uma determinada molécula, tá? Então, a água não tem fórmula mínima, é ela mesma. O benzeno, veja que na fórmula molecular é C6H6, a fórmula mínima é CH. O acetileno, que é C2H2, também é CH a fórmula mínima.
E o 2-hepteno, que é C7H14, a fórmula mínima é CH2, tá? Então, veja que pela fórmula mínima, só olhando para ela, a gente não consegue estabelecer de que substância se trata. Bom, pessoal, cansou. Falei bastante. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. A parte de cálculo da fórmula mínima, da fórmula do percentual, aí isso a gente vê em sala, tá bom? E que foi a última coisa que a gente viu, então acho que tá recente para o pessoal do terceirão. É isso, galerinha. Bons estudos, até a próxima.